Novo Moto G7 Plus. O que mais importa pra você? Aquela noite com os amigos? Ei, parabéns! Fofura inesperada? Boa! Seu cachorro dormindo? É, parece que isso importa mesmo. Conheça a nova família Moto G7. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso
Amém, glória a Deus, agradecemos por esse ministério tão maravilhoso que é o coral, que nos levou a adorar a Deus, agora neste momento, com essa canção maravilhosa, que diz a respeito da nossa esperança, de crer no amanhã. Se nós estamos aqui, é porque nós cremos que Jesus Cristo é o nosso amanhã, amém? Ele é a eternidade, Ele é a vida. Se Ele vive e nós cremos nele, nós vivemos, amém? Amém. Vamos passar alguns avisos, irmãos. Muito obrigado por estar conosco nessa noite. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família. É uma alegria ter você conosco para cultuar ao Senhor, para ter um momento de celebração, um momento da palavra, da ceia, canções, louvores. Nós estaremos realizando tudo hoje com um único propósito: engrandecer e honrar o nome de Jesus em comunidade. E você, que é o nosso visitante, que veio pela primeira vez, nós temos um presente especial para você. Você pode se dirigir à equipe lá de vermelhinho ali do fundo, eles vão ter um lembretezinho, uma lembrancinha para você voltar mais vezes, para você verificar lá como que a nossa igreja funciona, qual que é o nosso propósito, como que nós trabalhamos aqui, e você verá que nós somos uma igreja voltada em 3 pilares: buscar a Deus, amar as pessoas e alcançar o mundo, para que você esteja conosco nesse trabalho árduo do Evangelho, a missão que Cristo nos confiou. Rapidamente, pode passar aí para mim? Obrigado. Retiro de homens, meus irmãos. Quem aqui já foi no retiro de homens? Hoje de manhã eu fiz a enquete, tem mais gente. Legal. Pessoal, é uma bênção. Nós estamos chegando na temporada de retiros. Nós falamos temporada, por quê? Porque todas as redes, quase todas as redes, participam desses retiros. Homens, mulheres, adolescentes, tanto para meninas quanto para meninos. E nós teremos esse ano dos jovens também, dos moços, né? E nós estamos estudando algumas outras possibilidades com crianças, com fruto maduro também, que em breve provavelmente nós teremos. Mas por enquanto, nós queremos divulgar o Retiro de Homens, que acontecerá do dia 31 de maio até 2 de junho de 2019. O investimento é de R$170 para cobrir todas as despesas de alimentação, transporte, camiseta e etc. E nós estamos fazendo tanto no boleto bancário, em 3 vezes, como no cartão de crédito à vista e no dinheiro à vista. Pessoal, as vagas praticamente já acabaram. Nós temos poucas vagas, 6 vagas, Di? Nós temos 6 vagas e já estaremos liquidando, encerrando com as inscrições. Aí depois nós teremos uma lista de espera. Porque se, por exemplo, você fez no boleto e não concretizou o primeiro pagamento, nós poderemos abrir uma nova vaga caso você não tenha mais interesse em participar. Mas eu tenho certeza que se você se inscrever, em nome de Jesus, você estará lá conosco. Será um momento de cura, um momento de palavra, ministração. Será um momento de transformação na sua vida. Então, participe conosco, aproveite essas últimas 6 vagas. Das mulheres já está todo preenchido, nós já temos lista de espera. Então, vamos lá, corra atrás da sua vaga. São as últimas 6 vagas. Manhã de oração, toda quarta-feira, 6h30 da manhã. Venha conosco e participe. Eu comentei de manhã que eu faço um desafio. Você que nunca veio na manhã de oração, venha uma vez. Eu tenho certeza que você virá diversas outras vezes, porque isso muda o modo como nós começamos a nossa semana. Nós dizemos aqui que a nossa semana começa às quartas-feiras. Nós temos um momento de oração, um momento de comunhão, depois nós temos um café, e é maravilhoso. Participe conosco. Nós temos também o próximo aviso, que é bazar missionário. Nós teremos um bazar que a renda será completamente revertida para o campo missionário, meus irmãos. E nós precisamos de roupas em bom estado, roupas que não foram tão utilizadas, que deem para nós vendermos, né? Até o dia 8/3 você pode estar contribuindo com essas roupas. Você pode trazer nos cultos, no balcão de informações, você pode trazer durante o dia, durante a semana, aqui na secretaria da igreja. E a nossa missão é essa: arrecadar fundos com o bazar missionário e também vender roupas de boa qualidade a um preço acessível, ou seja, contribuir de 2 formas com a comunidade, com Sertanópolis em geral. Essa é a nossa missão. Então você participe conosco dessa missão. Encontre lá no seu guarda-roupa algo de valor, algo legal lá, que dê para a gente vender, que vai ser muito bom para a nossa comunidade. Aloha, nós temos a nossa programação especial de carnaval com jovens e adolescentes. Eu gostaria de convidar os jovens e adolescentes que estão participando a ficar de pé, por favor.
Todos que estão participando do Aloha ali, galera, ó, a igreja, ó. Todos esses adolescentes, esses jovens estão participando conosco dessa programação especial de carnaval. É para a igreja conhecer vocês. Dá um tchauzinho aí, pessoal. É isso aí, pode sentar. É só para vocês conhecerem essa galera aí de Deus, a galera abençoada, a galera que tem frequentado as quartas, os sábados. E nós estamos nessa programação. Amanhã nós teremos uma programação especial fora da igreja, que será diferente, muito legal. Mas para termos um momento de comunhão. Ontem nós tivemos o nosso culto, uma celebração diferente, e nós estamos fazendo isso, queremos trazer os jovens para dentro da igreja, para que eles não estejam lá fora no mundo, fazendo o que todos fazem, né? Para que um dia, quem sabe, nós também saímos um pouco mais da igreja e fazemos a diferença nesses lugares onde o inimigo tem reinado, onde nós temos visto, né, tantas coisas acontecendo nesse carnaval, tantas notícias de coisas ruins acontecendo, que a nossa juventude possa estar sendo consagrada, comprometida com o Evangelho para fazer a diferença. Nós estamos caminhando no final dos nossos avisos. Esse é um aviso muito importante. Nós estamos começando um novo curso na nossa igreja, Estudos Bíblicos Avançados. Você que sempre participou da Escola Bíblica Dominical, nós não temos mais Escola Bíblica Dominical nos domingos pela manhã, né? Nós estamos agora partindo para uma nova estratégia de ensino. Toda quinta-feira, a partir do dia 7 de março, às 19h30 da noite, nós estaremos começando cursos modulares, ou seja, ele terá uma carga horária, depois teremos outro tema, outra carga horária e todos com certificação. Esse primeiro módulo falará um pouco da história da igreja, um panorama das origens do cristianismo até os dias atuais. Ou seja, desde Gênesis até a igreja contemporânea, como Deus tem agido em nosso meio, como Deus tem atuado, quem Ele tem levantado, suas provisões, os antigos e novos testamentos. Então tudo isso será falado aqui. E você pode fazer a sua inscrição no balcão de informações ou na secretaria da igreja, terá um pequeno custo, que é para adquirir um livro que nós estaremos utilizando, do Hernandes Dias Lopes, que é um livro do panorama da história da igreja cristã, e você pode estar se inscrevendo. Último aviso, estaremos começando a partir do próximo domingo uma nova série de mensagens, a série de mensagens do Sermão da Montanha. Muitos de vocês conhecem essa passagem, creio que a grande maioria, riquíssima, onde Jesus fala a respeito das coisas da vida, a respeito de como Ele veio trazer o Novo Testamento, a lei do amor ao próximo, a lei do amor a Deus sobre todas as coisas. Então esse é um tema sensacional e nós queremos que vocês estejam conosco para serem ministrados, para estarem adorando ao Senhor conosco, quando estivermos falando a respeito do Sermão da Montanha. E aproveitando, o pastor Denis está em viagem, está em Dourados, participando de uma programação de carnaval, está ministrando a jovens e adolescentes, assim como nós temos a nossa programação aqui, eles têm a programação deles lá, e o pastor Denis estará ministrando. E com isso temos a presença do pastor Pedro Leal, nosso amigo, que estará fazendo a ceia, ministrando a ceia, estará pregando a mensagem nessa noite. Fiquem de pé, vamos louvar ao Senhor nessa noite, devolvendo nossos dízimos e ofertas. Cumprimente o irmão do seu lado, dê um abraço nele, diga para ele o quanto é bom estar aqui. Meus irmãos, antes que eu esqueça, aproveitando, chegaram Bíblias na nossa livraria, tá? Chegaram vários materiais. Tá? Você que não tem a sua Bíblia, chegou a Bíblia GPS, chegou a Bíblia Leitura Perfeita, NVI, todas com preço acessível para você poder estar adquirindo. Então você que não tem uma Bíblia na linguagem de hoje, você que não tem dificuldades em ler a Bíblia, chegaram vários materiais na livraria. Então eu te convido a dar uma passadinha depois do culto para conferir esses materiais. Palmas ao Senhor. Tu és santo, poderoso, tu és digno, de todo louvor. Seguirei
teus caminhos, te amarei para sempre. E eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu danço e prostro diante de ti. Eu canto e louvo ao Rei que é digno, eu danço e prostro diante de ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Só Ele é santo, vamos declarar. Tu és santo, poderoso, Tu és digno de todo louvor. Seguirei teus caminhos, te amarei para sempre. Tu és o Senhor, o Rei dos Reis, Todo-Poderoso, Senhor das leis, Deus Emanuel, o grande eu sou, príncipe da paz, que ressuscitou, venceu na cruz, dando salvação, trazendo vida, paz e libertação. És o Alfa, o Ômega, princípio e fim, Salvador, Messias, Tu és tudo pra mim. Tu és Meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Vamos declarar que Ele é o Senhor. Tu és o Senhor, o Rei dos Reis, Todo-Poderoso, o Senhor das leis, Deus Emanuel, o grande eu sou, príncipe da paz, que ressuscitou, venceu a cruz, trouxe salvação, trazendo vida, paz e libertação. És o Alfa, o Ômega, princípio e fim, Salvador, Messias, Tu és tudo pra mim. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Aleluia, Senhor. Obrigado, Deus. Queremos viver a nossa vida em Ti, Jesus. Queremos doar as nossas vidas. Queremos entregar tudo que nós somos, Pai. Entregar aquele que tem um nome sobre todo nome. Aquele que desde o princípio nos amou. Aquele que desde o princípio planejou nos resgatar a alto preço. Aquele que nos criou, nos fez, nos deu sopro de vida. E nos deu um segundo sopro de vida através do Espírito Santo. E nos tem revelado a sua glória por esses dias. E nos tem revelado a sua doce presença. Algo que o pecado não pode destruir. Algo que o diabo não pode destruir. A revelação de Deus para os seus filhos. A revelação do nome sobre todo nome para os seus filhos. Aqueles que o adoram e o exaltam em espírito e em verdade. Aceite a nossa adoração, Senhor. Que o nosso louvor suba ao Teu santuário, aos Teus pés. E que nós possamos Te engrandecer por toda a nossa vida, por toda a eternidade. Ah, Jesus. Ah, Jesus. No início eras a palavra, com
repente se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é nome de Jesus. Exaltamos seu nome, Jesus. Nome mais lindo, nome mais puro. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome
esse nome é nome de Jesus. Teu nome é poderoso, Senhor. O teu nome é maravilhoso, Jesus. Não existe outro nome sobre a qual nós nos colocamos os nossos alicerces. O nosso fundamento é o teu nome, Jesus. É o fundamento da sua igreja. Toda pureza, santidade, misericórdia, compaixão, toda virtude, tudo que existe, vem diretamente do seu nome, daquilo que o Senhor é. Por isso nós glorificamos e te engrandecemos, no nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Você pode aplaudir esse nome? Aleluia. Nome mais lindo. Amém, glória a Deus. Gostaria de convidar nosso querido pastor Pedro, que está conosco para ministrar nessa noite. Pastor, muito obrigado novamente por estar conosco, agora no período da noite. Muito bom estar com o Senhor aqui. A palavra ministrou os nossos corações nessa manhã e ministrará novamente em nome de Jesus. Amém? Irmãos, estenda a sua mão para que nós possamos estar orando. Gostaria de chamar o presbítero Luiz Carlos, que esteja aqui orando pelo nosso amigo pastor Pedro, para que o Espírito Santo ministre grandemente ao coração desse teu servo. Paizinho, ainda na tua presença, Senhor. Pai, nós estamos agora, Senhor, com o coração aberto, Pai, para receber a tua palavra. Usa, Senhor, teu servo, Pai. Cremos que o Senhor já falou a ele e fala aos nossos corações. Abençoa, Senhor. Guarda-nos, Senhor. É em nome de Jesus, ó Pai, que nós pedimos e nós te agradecemos. Amém. A igreja pode se assentar. Graça, paz e alegria da parte do nosso Deus, amém? Para os jovens, aloha. Isso, aloha quer dizer paz. Na nossa língua hebraica, shalom. Aprendi hoje também, fique tranquilo, eu não sabia não, tá? Foi ensinado hoje. Coisa boa. Eu quero convidar os presbíteros para se juntarem a mim, junto à mesa do Senhor. Assim, assentados os demais, eu vou pedir que a gente suavemente declare mais uma vez: és invencível, inigualável. Poderoso esse nome é. De uma maneira suave, assentados, o conselho aqui, enquanto nós arrumamos a mesa, você vai adorando. Isto. Eles vão retirando. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Nome sobre todo nome, nos céus, na terra e debaixo da terra. É este nome que devemos engrandecer e adorar. Toda língua confessará, todo joelho se dobrará diante do nome de Jesus. Ao pronunciarmos o nome de Jesus, os céus se abrem. Ao pronunciarmos o nome de Jesus, as hostes celestiais se colocam em movimento.
O nome de Jesus tem toda a autoridade. O nome de Jesus, ele tem todo o poder, toda a majestade, toda a glória está no nome de Jesus. Jesus, tu és a nossa rocha, tu és o príncipe da paz, tu és a brilhante estrela da manhã, tu és a raiz de Davi, tu és o leão de Judá, tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, tu és santo, tu és o ar que respiramos, tu és o nosso sustento, tu és o pão vivo que desceu do céu. Jesus, tu és a água viva que brota do nosso interior, que flui do nosso interior. Jesus, tu és a paz. Jesus, tu és o consolo. Jesus, tu é tudo em nós. Sem ti nada somos e nada podemos fazer. Jesus, convém que tu cresças e que nós diminuamos. Digno e exaltado és Jesus, Cordeiro de Deus, amado da nossa alma, santo e precioso, amado Jesus. Te adoramos. Obrigado por esta mesa. Obrigado por este banquete. Obrigado por estar entre nós e nesta noite nos servir a doce ceia. Teu corpo esmagado na cruz, o teu sangue derramado no madeiro. Agora nós somos presenteados com pão e com cálice. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, no teu nome. Amém. Primeira Epístola de João, capítulo de número 4. O penúltimo livro da Palavra de Deus, um dos últimos ali antes de Apocalipse. O evangelista João, escrevendo na sua carta, a primeira epístola, no capítulo 4, versos 19 a 21, ele diz, 1 João 4, 19 a 21, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. A ceia do Senhor, ela nos remete a várias reflexões. A primeira maneira que eu e você precisamos olhar a mesa do Senhor é de uma maneira vertical, de nós para com Deus, vertical. Porque é através do sangue e do corpo de Cristo, o corpo partido, o sangue derramado, que eu e você agora temos livre acesso ao Pai. O véu foi rasgado de cima a baixo, não há mais separação entre nós e o nosso Deus, aleluia. Então, ao comermos do pão e tomarmos do cálice, lembremos, nós estamos diante de Deus, o nosso Pai. Mas a segunda maneira que eu e você precisamos olhar para a mesa do Senhor é de uma maneira horizontal. Se eu olho da maneira vertical, o meu relacionamento com Deus, é necessário que eu olhe também o meu relacionamento com o meu irmão, com a minha irmã. Por isso, João escreve na primeira epístola, olha, se alguém diz que ama a Deus, mas não ama seu irmão, se alguém diz que está tudo bem na vertical, mas não está nada bem na horizontal, é mentiroso. Então, antes de eu e você comermos do pão e tomarmos do cálice, precisamos refletir como está o nosso relacionamento na vertical, mas precisamos refletir como está o nosso relacionamento na horizontal. Há alguém que nós precisamos perdoar, há alguém que nós precisamos pedir perdão, porque senão eu venho aqui, como do pão e bebo do cálice, dizendo eu amo a Deus, isso não vai fazer bem para mim. Pela manhã falei sobre João capítulo 13, o único evangelista, João, que não narra o discurso de Jesus na ceia, mas é o único evangelista que narra um dos episódios mais significativos da ceia, a cerimônia de lava-pés. Somente João, o apóstolo do amor, é que narra que na noite da ceia, diante da mesa,
Jesus toma uma bacia com água, cinge-se de uma toalha e lava os pés dos seus discípulos. O Deus da vertical que se manifestou em Cristo nos ensina a amar na horizontal, lavando os pés do seu próximo. Não há como participar da mesa do Senhor sem essas duas dimensões. Por favor, curve a sua fronte, se você quiser e puder. Feche os seus olhos. O Senhor foi levantado naquela cruz. Aquela cruz tem uma haste vertical que nos liga até o céu. Temos livre acesso ao Pai. Aleluia. Por isso vamos participar da mesa. Mas antes de participarmos da mesa, lembremos que a cruz tem uma haste horizontal que nos liga ao nosso próximo. Se há algo no seu coração que você precisa nessa noite liberar, um perdão, uma mágoa, algo que está aí te incomodando, libere. Confesse ao Senhor. Se há alguém que você precisa pedir perdão, tome essa decisão agora. Talvez essa pessoa não esteja aqui. Quando voltar para casa hoje, você vai tomar uma iniciativa. Mas se ela estiver aqui, quem sabe você vai agora se levantar e ir lá abraçar essa pessoa e convidá-la para comer do pão e tomar do cálice junto com você nessa noite. Porque o sangue de Jesus já foi derramado para perdoar todos os nossos pecados. Todos. Pai, que privilégio estar diante da sua mesa. Como é bom estar reunido em família. Como é bom lembrar que temos livre acesso até o teu trono da graça. Mas como é bom também saber que fomos reconciliados uns com os outros. Em Cristo Jesus, os muros de separação foram derrubados. Aleluia! Não há mais barreiras entre nós. Então nessa noite nós liberamos perdão para aquelas pessoas que nos feriram e tomamos a decisão de pedir perdão àquelas pessoas que nós ferimos, porque nós amamos ao Senhor e amamos ao nosso próximo. Ensina-nos a amar o nosso próximo como a nós mesmos. Ao comermos do pão, ao tomarmos do cálice, os elementos que consagramos nessa noite, que haja cura no nosso corpo físico, que haja cura na nossa alma, que haja cura nas nossas emoções. Sejamos todos fortalecidos por Ti, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Assim, na noite em que Jesus foi traído, Ele tomou do pão, Ele o partiu, deu graças e disse: este é o meu corpo que é partido por vós. Tomai e comei dele todos, até que eu venha. Da mesma sorte, Ele tomou do cálice, deu graças e disse: este é o sangue derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Tomai, bebei dele todos, fazei isso em memória de mim. Corpo partido, sangue derramado, pecados perdoados. Aleluia! Esta não é apenas a mesa da Igreja Presbiteriana Independente de Sertanópolis, é a igreja do povo de Deus. Se você é membro de uma outra igreja evangélica e está em plena comunhão com a sua igreja, o irmão e a irmã é convidado e convidada a participarem conosco. É a mesa da família, onde os filhos e filhas batizados na igreja, orientados pelos seus responsáveis, papai e mamãe, agora também são ensinados e participam conosco da mesa do Senhor. Em adoração, com o coração ligado ao Pai e ao próximo, participemos da ceia.
meu passado, minhas dores e aflições lá na cruz, minha vitória, nova vida, nova história. Sangue derramado, preço que foi pago por amor a mim. Poderes ou palavras, nada se compara ao grito que foi dado, está consumado. Filho de Davi, preciso de um milagre, tem misericórdia de mim. Quebra as correntes, cura minhas feridas, o grito já foi dado na cruz. Filho de Davi, preciso de um milagre, tem misericórdia de mim. Quebra as correntes, cura minhas feridas, o grito já foi dado na cruz. Lá na cruz, meu passado, minhas dores e aflições. Lá na cruz, minha vitória, nova vida, nova história. Sangue derramado, preço que foi pago por amor a mim. Poderes ou palavras, nada se compara ao grito que foi dado, está consumado. Filho de Davi, preciso de um milagre, tem misericórdia de mim. Quebra as correntes, cura minhas feridas, o grito já foi dado na cruz. Filho de Davi, preciso de um milagre, tem misericórdia de mim. Quebra as correntes, cura minhas feridas, o grito já foi dado na cruz.
na cruz, Filho de Davi, preciso de um milagre, tem misericórdia de mim, quebra as correntes, cura minhas feridas, o grito já foi dado na cruz. Está consumado, está consumado. Oh, Você pode se colocar em pé um pouco, por favor? Adoramos-te, Senhor. Exaltamos o teu nome. Obrigado por esse banquete. Que privilégio nos achegarmos à tua mesa. Foi pela graça. Em nós não há mérito algum, nunca houve e nunca haverá. É a tua graça que nos conduz a esta linda experiência. Ansiamos pela tua volta, Jesus, desejamos a tua volta. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aguardamos aquele dia em que os céus se abrirão, as trombetas soarão, e a tua igreja se reunirá novamente contigo, e juntos cearemos contigo nas bodas do Cordeiro, aleluia. Enquanto isso, celebramos aqui como igreja, como testemunho da tua graça, para que muitos creiam. Nós fazemos isso em memória do Senhor, para a tua glória, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Filho de Davi, Filho de Davi, eu preciso de um milagre, tem misericórdia de mim, quebra as correntes, cura minhas feridas, o grito já foi dado na cruz. De Davi, preciso de um milagre, tem misericórdia de mim, quebra as correntes, cura minhas feridas, o grito já foi dado na cruz. e o grito que foi dado na cruz é: está consumado. Vamos dizer juntos: está consumado. Sabe aquele pecado? Está consumado. Sabe aquela angústia? Está consumado. Sabe aquela enfermidade? Está consumado. Sabe aquela tristeza? Está. Tudo já foi feito na cruz do Calvário. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Aplauda aquele que está no trono e vive para sempre, e sempre, e sempre. Está consumado. Aleluia! Você pode se assentar. Obrigado, queridos do louvor. Obrigado, presbíteros. Enquanto eu te convido a localizar Atos dos Apóstolos, Novo Testamento, capítulo de número 7, Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Quero fazer aqui alguns agradecimentos. Primeiro, a Deus por nos proporcionar
este domingo tão incrível como família reunida neste lugar. Ao pastor Denis, pelo convite e confiança de nos colocar aqui, mesmo na ausência dele. Ele me passou a mensagem dizendo assim: sinta-se em casa. Eu falei: já estou, já me senti, né? Quando ele voltar, depois ele arruma a bagunça que a gente fez. Ao conselho da igreja, o meu carinho, o meu abraço, aos irmãos que têm coordenado aqui os trabalhos, muito obrigado. A minha esposa que me acompanha, Ruth, está lá atrás, minha companheira, que junto comigo estamos em missão. Mas um agradecimento especial ao Romeu e à Iraci, porque nos receberam hoje na sua casa para um delicioso almoço, tratados como príncipes e princesas. Muito obrigado, Rosângela, Valdenir, a Elise, que cedeu seu quarto para nós hoje, descansarmos um pouquinho, os meninos, a todos e todas, um profundo e carinhoso abraço. Muito obrigado. Nosso tema desta noite, também como foi pela manhã, é uma continuidade do tema da série de mensagens Irmãos à Obra. Irmãos à Obra. Eu amei esse tema do mês, esse tema geral, né? Tenho acompanhado algumas mensagens e tenho Mãos à Obra também, né? As terças-feiras de esperança, as terças-feiras à noite, tenho estudado o livro de Neemias. Viu como eu estou ligado? Isso mesmo. Então, amei, muito importante. E para a gente dar continuidade ao tema Irmãos à Obra, vamos conversar sobre o subtema, ou a mensagem de hoje, que é Chamados para Servir. Vamos dizer juntos, por favor? Chamados para servir. Atos capítulo 7 é uma conversa de um homem chamado Estevão, um dos primeiros diáconos da igreja, havia sido eleito no capítulo 6, e ele está prestando contas ao Sinédrio. Ele foi preso, porque através da vida dele muitos milagres estavam acontecendo. Os religiosos da época prenderam Estevão e começaram a julgá-lo, a interrogá-lo. E Estevão, então, conversando com o sumo sacerdote, vai explicar a sua fé, vai explicar o que é que ele crê, a história do povo de Deus. Eu quero ler a partir do versículo 17, uma pequena porção desta fala de Estevão. Ele vai contar a história de um homem chamado Moisés, que nós conhecemos bem do livro do Êxodo, mas agora nós estamos no Novo Testamento. Observem como a Bíblia é linda, o Novo Testamento explicando o Antigo revelando o que ia acontecer no Novo. Então vamos ler alguns versículos, a partir do versículo 17 até o 38. Olha que história linda, entre comigo na história, vamos juntos. Como, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei que não conhecia José. Este outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou os nossos pais, a ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos, para que não sobrevivessem. Lembra? É Estevão falando do seu povo, o povo de Deus. Verso 20. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto à filha de Faraó, o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, grife a expressão, se você quiser, 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não entenderam assim. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: homens, vós sois irmãos, porque vos ofendeis uns aos outros. Mas o que agredia o próximo repeliu, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me como fizeste ontem ao egípcio? A estas palavras Moisés fugiu
e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Verso 30. Decorridos 40 anos. Grife mais uma vez, 40 anos. Apareceu-lhe no deserto do monte Sinai um anjo, por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão ficou maravilhado, e aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor: Eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Disse-lhe o Senhor: Tira as sandálias dos pés, porque o lugar que estás é terra santa. Vi, com efeito, o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora, e eu te enviarei ao Egito. A este Moisés, que negaram reconhecer, dizendo: Quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Este os tirou, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e também no deserto, durante 40 anos. Uau! Verso 37. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vós, irmãos, um profeta semelhante a mim. É este Moisés quem esteve na congregação do deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nolas transmitir. Pai, nós lemos a Tua palavra. A Tua palavra é linda, a Tua palavra é eficaz. Então agora, por favor, Espírito Santo, revela-nos a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Você viu que interessante essa leitura? Aparecem 3 vezes a expressão 40 anos. É tão didático isto, porque o próprio Estevão, narrando a vida de Moisés, separa a história de Moisés em 3 períodos de 40 anos. E nós vamos tirar, pela graça de Deus, desses 3 períodos, 3 lições para nós hoje com o tema Chamados para Servir. Chamados para servir tem a ver com a ideia de que Deus está conduzindo a história dele. Deus está construindo a história dele. E para isso Ele usa homens e mulheres como agentes desta história. Assim como Ele usou Adão e Eva, usou Abraão, Isaque e Jacó, usou a Moisés, usou a José, usou a tantas pessoas. Usou os reis Davi, usou e toda a sua descendência, tem usado no Novo Testamento, tem usado na história da igreja e usa até hoje. Eu quero te chamar a atenção que não são várias histórias, mas é apenas uma história. A história de Deus se relacionando com seu povo, com vários personagens, homens e mulheres, usados por Deus para construir essa história. Agora, é interessante que esses homens e mulheres que foram usados e são usados por Deus, eles podem se tornar voluntários para Deus. E aqui eu quero fazer uma observação. Uma diferença entre ser voluntário para Deus e ser chamado por Deus. Voluntário ou voluntária são aqueles que se oferecem para fazer algo para Deus. Deus não precisa de voluntários. Deus precisa de chamados. Não sou eu que me ofereço a Deus, é Deus quem me chama para servir. Deus chama a todos, sem exceção. Eu e você, todos nós fomos chamados. Já há uma grande comissão estabelecida sobre nós. Então, quando eu decido fazer algo para Deus e colocar as mãos na obra, não é esse o nosso tema, irmãos à obra? Quando eu decido colocar as mãos na obra no reino de Deus, eu não estou me voluntariando a Deus, eu estou respondendo a um chamado de Deus. Aleluia! Olha que diferença! Ele tem nos chamado. Qual é o grande perigo do voluntário e da voluntária? É que o voluntário, assim como ele se oferece para fazer, ele decide o que ele quer fazer, quando ele quer fazer e se ele quer fazer. Sim ou não? O voluntário, a voluntária, quando está fazendo algo no seu serviço e algo dá errado, sai da sua vontade, ou acontece um contratempo, ele diz: não vou brincar mais, não vou fazer mais, eu sou voluntário.
Agora, quando nós temos a consciência de chamado, queridos, aí muda tudo. Aí muda tudo. Vamos aprender com Moisés? Moisés foi voluntário, mas passou a ser um chamado. É isso que eu quero trabalhar com você rapidamente nesses 3 períodos. Nos primeiros 40 anos de Moisés, Moisés estava dizendo assim: eu faço. Como é que Moisés estava dizendo? Muitas vezes eu e você temos esse ímpeto de achar que somos nós que fazemos. Em primeiro lugar, Moisés viu o sofrimento do povo de Israel, dos hebreus. Ele era hebreu. Ele havia sido criado pela filha de Faraó nos palácios do Egito, mas ele era hebreu. Ele nasceu de uma mãe hebreia. Ele era daquele povo escravizado, só que ele foi criado 40 anos no palácio. Certo dia, ele decidiu passear entre os irmãos dele, entre o povo hebreu, e viu um soldado egípcio maltratando um hebreu, um irmão seu. E ele se irou. E ele então tomou as dores daquela pessoa e matou o soldado egípcio e escondeu ele na areia. Moisés disse: deixa que eu resolvo, eu faço. No dia seguinte, ele andando entre os seus irmãos, viu 2 hebreus brigando, discutindo. E ele foi então entrar naquela briga, dizendo: parem de brigar. Aqueles 2 viraram para ele e, na linguagem bem pós-moderna, disse: quem chamou? Quem chamou você aqui? O que você tem a ver com isso? Né? Quem te constituiu, eles disseram, juiz sobre nós? Por acaso queres matar-nos como matou o egípcio ontem? E ele se assustou. Diante desse problema, ele foge para o deserto. Chegando no deserto, na primeira cena, ele encontra as filhas de Jetro, sacerdote de Midian. Elas estavam dando de beber às suas ovelhas às beiras do poço. Só que, como eram mulheres, os homens daquela época estavam maltratando elas, estavam tirando a vez delas pegarem água. Moisés vai lá e expulsa os homens e conduz as mulheres a tomarem água. Moisés estava dizendo: eu posso, eu faço. Muitas vezes eu e você achamos que fazemos do nosso jeito, na nossa força. A intenção de Moisés era boa, mas o jeito era errado. Moisés se voluntariou para Deus. Moisés disse: deixa que eu liberto esse povo, deixa que eu sei como fazer. Afinal de contas, olha que Atos 7:22 fala a respeito dele. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Aos olhos humanos, Moisés era o cara, era a pessoa certa para libertar o povo. Talvez aos olhos dele mesmo, ele era o cara. Eu tenho muito medo quando irmãos chegam para mim e dizem: pastor, eu gostaria muito de servir ao Senhor, eu tenho um projeto assim, eu tenho os recursos assim, eu já sei tudo como fazer, pode deixar que eu faça. Eu falo: meu Deus, problema. Eu gosto muito quando as pessoas dizem assim: pastor, eu tenho um projeto que Deus colocou no meu coração, mas eu não faço a mínima ideia de como começar. Vamos orar. Fala: esse está comigo, esse está falando a linguagem do reino, esse está pensando como o Senhor pensa. Quem sabe nessa noite eu e você temos sido como Moisés nos primeiros 40 anos de vida, dizendo: eu faço, eu resolvo. Quem sabe nessa noite Deus te trouxe aqui neste encontro gostoso, maravilhoso, mas na sua história, na sua vida, quem sabe no seu casamento, você está dizendo: eu resolvo, é do meu jeito, deixa que eu dou conta, e não pede ajuda para ninguém, muito menos para Deus. Quem sabe há uma área da sua vida, nas suas emoções, que você precisa de um socorro, de uma ajuda, mas você firma o pé dizendo: eu resolvo, eu dou jeito. Quem sabe, querido, as suas emoções estão abaladas, quem sabe a sua vida financeira está desorientada, e há tantas pessoas que podem te ajudar com conselhos sábios, e você diz: não, deixa que eu dou conta, eu faço, eu resolvo. Cuidado com esse problema que Moisés enfrentou durante 40 anos, dizendo: eu resolvo, eu faço. Alguns meses atrás,
um culto de tarde de esperança, lá no Espaço Esperança, às 3 da tarde, de uma terça-feira. Eu estava encarregado de ministrar naquela tarde. E aconteceu algo que só Deus pode fazer. Porque naquela tarde, depois de 30 anos fora da igreja, um casal, conversando, disseram: hoje nós vamos visitar uma igreja. Queridos, eu vou repetir, 30 anos fora da igreja, 30 anos. E naquela tarde, eles entraram no Espaço Esperança. Entraram, sentaram bem no fundo, e aquele homem, que hoje eu tenho convivido com ele, tenho caminhado com ele, ele chegou todo preparado para não ser afetado por nada que acontecesse naquele culto. Segundo as suas próprias palavras, ele disse assim: estudei técnicas de hipnotismo, de manipulação das emoções, estudei tudo que é ocultismo, invoquei mantras. Queridos, eu estou repetindo a palavra dele. Invoquei tudo, eu estava preparado, qualquer ação que viesse do púlpito, ou dos músicos, ou de alguém, eu estava preparado para resistir. Ou seja, ele estava dizendo: eu dou conta da minha vida, eu faço, eu me garanto. Mas naquela tarde de esperança, por uma grande jesucidência. Sabe o que é jesucidência? É a coincidência do reino de Deus. Por uma grande jesucidência, eu estava escalado para pregar uma mensagem cujo tema seria gratidão. E eu estudei a mensagem errada e preguei sobre alegria. É sério, gente, o pastor errou a mensagem. Eu preguei a mensagem errada, o tema errado. Não a mensagem errada, o tema errado. E conforme eu ia falando, segundo o relato daquele moço, ele foi invadido pela presença de Deus. Ele diz que as suas entranhas começaram a se remover dentro dele. E ao final daquele culto, bom, na entrada ele disse assim para a esposa dele: eu sei que no final do culto eles vão chamar para ir lá na frente. Olha a cabeça desse homem. Falou assim: se você quiser ir, você vai, eu não saio do meu lugar. Preparou ela. Ao final daquele culto, aquele moço estava do meu lado chorando, lá na frente, me abraçando, e me disse assim: eu estava preparado para tudo na minha vida, eu estava preparado para tudo nessa tarde, menos para que Deus me visitasse pessoalmente, menos para receber Deus na minha vida da maneira como Ele entrou. Quem sabe você entrou aqui nessa noite dizendo: eu faço, eu dou conta, eu resolvo, e Deus já está aí te visitando, te tocando, te movendo, quebrando as suas estruturas, tocando o seu coração, abraçando a tua alma, e você está dizendo: Deus, eu me entrego a Ti, aleluia. Quebrante-se, derrame-se na presença de Deus. Moisés, durante 40 anos, ele dizia: eu faço, eu faço. Mas nos próximos 40 anos, quando ele é levado para o deserto, Moisés disse: eu não faço. O que Moisés disse agora? Eu não faço. São dois grandes erros: achar que pode tudo e achar que não pode nada. Vamos ver por que Moisés disse: eu não faço? Ele agiu confiante nos primeiros 40 anos. Agora, ele é levado ao deserto, lugar de tratamento de Deus. Lá no livro do Êxodo, capítulos 2 e 3, nós vemos essa história em detalhes. Moisés agora foi cuidar de ovelhas. Esse era o trabalho de Moisés. 40 anos cuidando de ovelhas. Ele saiu do palácio, do conforto. Ele saiu de ser o filho da filha de Faraó. Ele saiu de ser o homem mais bem preparado para se tornar um pastor de ovelhas em meio a um deserto, sem nenhum holofote virado para ele. Não chamava a atenção de ninguém. Ali Moisés estava sendo tratado por Deus. E depois de 40 anos, quando Deus aparece para ele na sarça ardente, aquela árvore que pegava fogo, mas não se consumia, e Deus aparece para ele dizendo: Moisés, Moisés, eu tenho uma missão para você. Ele estava tão afetado por aqueles 40 anos que ele diz assim: não, Deus, eu não faço, eu não posso. E Moisés dá 5 desculpas para Deus. Eu quero te ajudar a entender
como é que funciona isso. Marque aí Atos 7, e agora vá ao Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo. Êxodo, capítulo de número 3. Êxodo, capítulo 3. Isso, vamos estudar a Bíblia. Moisés agora dá 5 desculpas para Deus, que qualquer semelhança com a minha e com a sua história é uma ação do Espírito Santo mesmo, não é coincidência não. Êxodo capítulo 3, vamos ler em primeiro lugar o versículo 11, lembrando, Deus agora, depois de 40 anos no deserto, ou seja, Moisés estava em torno de 80 anos, Deus agora vem a Moisés e chama Moisés, para colocá-lo na missão de salvar o povo da escravidão, aquilo que ele tentou fazer na força do braço, agora Deus chama ele para fazer, e veja as respostas que Moisés dá para Deus, 3:11, então, disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Olha a desculpa aqui de Moisés, ué, mas ele não era o cara, ele não era aquele que se achou, né, na linguagem bem popular, ele foi lá e disse, não, deixa que eu resolvo, matou o egípcio e separou os hebreus e cuidou das ovelhas lá, das filhas, agora Deus chama ele e fala, não, quem sou eu, pobre de mim, quem sou eu? Primeira desculpa, eu não valho nada, eu não sou ninguém, quem sou eu para Deus me usar? Não levante a mão, queridos, mas quantas vezes eu e você já não dissemos isso para Deus? Quem sou eu para Deus me usar? Segunda desculpa, verso 13, disse Moisés a Deus, eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e lhe perguntarem, qual é o seu nome? O que eu vou dizer? Olha a segunda dúvida de Moisés. Primeiro é quem sou eu. Segundo é quem é o Senhor. Se eles me perguntaram o teu nome, eu não te conheço. Em nome de quem que eu vou? E muitas vezes a gente acha que não conhece a Deus o suficiente para servi-lo na sua obra, sim ou não? É comum conversar com pessoas, elas dizem, não pastor, mas eu sequer li a Bíblia inteira ainda uma vez, pastor, eu não posso, pastor, eu não estou preparado, eu não conheço suficientemente a Deus. Olha a desculpa de Moisés, quem é o Senhor? Terceira desculpa, Êxodo capítulo 4, versos 1 e 2, Êxodo 4, 1 e 2, respondeu Moisés, gente, olha que lindo, Moisés está conversando com Deus, é um diálogo, respondeu Moisés, mas eis que não crerão, nem acudirão a minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu, eles vão dizer que eu sou mentiroso, Moisés está olhando para Deus e fala assim, eles não vão acreditar em mim, você acha que eu vou chegar lá, e vou falar assim, olha, Deus me enviou aqui para libertar vocês da escravidão, eles não vão acreditar, já não acreditaram na primeira vez que eu tentei ajudá-los, e perguntaram para mim, quem te constituiu juiz entre nós? Por que iriam acreditar agora? Quem sabe você tem dito para Deus, ninguém vai acreditar que eu sou capaz, ninguém vai acreditar que eu possa fazer algo no reino de Deus. Quarta desculpa, versículo 10 do capítulo 4, então disse Moisés ao Senhor, continua a conversa, disse Moisés ao Senhor, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois eu sou pesado de boca e pesado de língua, ou seja, ele disse assim, eu não sei falar, mas você se lembra de Atos 7, 22, que a gente acabou de ler? Dizia que Moisés tinha sido criado nas melhores ciências dos egípcios, e ele era poderoso em palavra, um homem poderoso em palavra, ele tinha uma oratória que nenhum outro homem tinha, ele sabia falar como ninguém sabia falar, mas agora depois dos 40 anos do deserto, ele diz para Moisés assim, eu não sei falar, e a última desculpa, versículo 13, preste atenção nisso, versículo 13, Moisés diz para Deus,
Vamos ver se entra aqui. Entrou. Ele, porém, respondeu: Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Diga, menos a mim. Também não levante a mão. Quantos de nós já não dissemos para Deus ou para a nossa liderança: pastor, chama outro, menos a mim. Deus, outro, outra, menos a mim. Muitas vezes a gente entra numa mentira de Satanás, que a gente não pode nada. E Moisés entrou nessa angústia dizendo: eu não posso nada. E começou a dar desculpas para Deus, e era Deus quem estava chamando ele. Era a hora dele. Deus o havia comissionado, ele estava dizendo: eu não faço, eu não posso, eu não sei falar, eu não te conheço, o Senhor não me conhece, vocês não vão acreditar em mim. Quantas vezes eu e você não estamos envolvidos nessa mentira? Quantas vezes eu e você não estamos enganados por esse eu não faço, eu não posso? Pela manhã eu contei um testemunho tão marcante para nós. Eu tenho viajado regularmente para a África, numa missão que nós cuidamos, chamada Casa das Formigas, no sudeste africano, em Moçambique. E durante anos e anos eu venho montando equipes para trabalhar lá. Então 2012, 2017, 2018, e todas as vezes que eu convido irmãos e irmãs para irem comigo, é muito comum eu ouvir pessoas me dizendo assim: mas pastor, o que eu vou fazer na África? Quem sou eu para ajudar lá? Eu não posso fazer nada, não sei fazer nada. Está dizendo como Moisés: eu não faço. Ano passado, 2018, um casal da nossa igreja, sua esposa trabalha com alimentos, com cozinha, tem um restaurante, e ela queria muito ir visitar a instituição para ajudar na área da cozinha, mas ela gostaria que seu marido a acompanhasse. Seu marido, de origem oriental, muito recatado, um homem brilhante, um homem muito querido, ele dizia para mim: mas pastor, eu não sei o que eu vou fazer lá, eu não posso fazer nada lá. Eu não faço. E por meses ficou aquela conversa, né? Vamos, não vamos, vamos, não vamos? Vamos. Então ele resolveu, compraram a passagem, entraram no grupo, e até a última semana, antes de nós embarcarmos, dia 18 de abril de 2018, ele virava para mim e dizia assim: pastor, o que eu vou fazer na África? Eu dizia para ele: eu não sei, mas fique tranquilo, quando você pisar o pé lá, você vai saber. É assim com Deus. Deus não quer pessoas que saibam tudo, Deus quer pessoas que digam: eis-me aqui, Senhor. Nós embarcaríamos dia 18 de abril numa quinta-feira. Domingo, que antecedia aquela quinta-feira, eu preguei no Espaço Esperança, à noite, 19 horas. Terminado o culto, eu me assentei numa das cadeiras assim do Espaço Esperança, atendendo umas pessoas. Chegou uma irmã da igreja, e ela me disse assim: pastor Pedro, eu gostaria muito de ir à África, mas eu não posso ir, por várias questões. Então, a maneira que eu tenho de abençoar o projeto da África é através dessa oferta. E entregou um envelope na minha mão. Quando eu peguei aquele envelope, eu senti que ele estava assim, substancioso. Sabe o que é substância? Estava encorpado. E eu falei: uau, deve ter muito recurso aqui dentro. Sabe o que ela me disse? Ela falou assim: para facilitar a vida do senhor, eu já entreguei em dólar. Eu falei: meu Deus, né? Terminado o culto, chamamos os irmãos da comissão, contamos o dinheiro, eu tinha $2.000 na mão. Muito bem, de domingo a quarta-feira, que antecedia a viagem, reunimos a equipe, mantivemos contato com Moçambique e decidimos: esses recursos seriam usados para trocar todos os computadores da oficina de informática das crianças, 300 crianças no orfanato, com oficinas de informática, sapataria, costura, e estudo bíblico, várias coisas. Mas a informática estava sucateada. Eles estavam usando um 486, quem sabe o que é um 486 aí? 486 é aquele computador a lenha, que você tinha que acender a lenha e ficar abanando assim. É um dos computadores mais antigos. Não servia para nada quase, funcionava quase como que uma máquina de escrever, mais nada.
Era o que tinha lá. E assim, uma sala, você via a foto, tinha uma cheia de computador, era tudo carcaça, nada funcionava, só o 486 que estava lá. Bem, então, decidido, esse vai ser o investimento. Vamos trocar todos os computadores. Chegamos na África. Você sabe o que aquele homem fazia na sua vida? Qual era a profissão daquele moço que vinha me perguntando o que eu vou fazer lá? Aposentado da IBM do Brasil. Quando nós chegamos na África, aquele moço foi tomado por Deus. Eu digo, eu tinha que tirar ele à força da sala de computador para almoçar, porque nem para parar, para comer ele queria. Com aqueles recursos, ele visitou as lojas de Moçambique e trocou todos os computadores. Ele fez orçamento por orçamento, ele estudou máquina por máquina. Ele definiu que máquina era melhor, qual que servia, qual que não servia. Ele percebeu que a sala estava toda com a fiação elétrica comprometida. Ele foi nas lojas, comprou fios, canaletas, tomadas, ferramentas, consertou todas as tomadas da loja, da sala de aula, instalou todos os computadores em rede. Aquele moço chorava, ligando os fios. E quando nós viemos embora, o professor de informática, o príncipe de Deus, o moço que dá aula lá para as crianças, ele disse assim para nós: foi Deus quem mandou o senhor aqui, apontando para aquele moço. Aí nós dissemos: por quê? Ele falou: por quê? Eu disse para Deus, só a Deus sabia, eu orei em janeiro, nós estávamos em abril. Ele falou assim: se neste ano não acontecer nada de novo na área da informática, dos computadores, eu vou parar de dar aulas para as crianças, porque não tem mais condição. Era o último ano dele, ele falou assim: não dá mais, mas Deus ministrou o meu coração, e eu estou renovado, e agora nós vamos começar tudo de novo o nosso trabalho, aleluia. Querido, nunca diga eu não posso para Deus, nunca diga eu não sei fazer nada para Deus, nunca diga eu não consigo para Deus, porque Deus vai usar a sua vida. Se a senhora sabe pregar um botão numa camisa, é assim que Deus vai te usar. Se a senhora sabe fazer um docinho gostoso, é ali que Deus vai te usar. Se o senhor sabe fazer contabilidade, Ele vai te usar na contabilidade. Se o senhor é médico, na medicina. Se o senhor sabe contar história, Ele vai contar a história. Mas Deus vai usar cada dom, cada talento que nós temos. Então não diga eu não faço. Diga: eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida. Há dois grandes problemas. O primeiro, eu faço. O segundo, eu não faço. Vamos terminar? A terceira fase de Moisés, os últimos 40 anos. Agora Moisés aprendeu de uma maneira tão linda, tão bonita, que ele, agora Moisés reconhece que Deus faz. Que Deus faz. Esse é o terceiro momento da vida de Moisés. Primeiro, ele achou que podia libertar o povo. Ele achou que dava conta. Segundo, ele achou que ele não podia ser usado por Deus para libertar o povo, ainda que Deus o tivesse chamando. Ele disse: eu não faço. Mas agora Moisés, chamado por Deus, volta para o Egito. Ele volta para o Egito com uma mensagem dada pelo próprio Deus. Ele com seu irmão Arão chegam diante de Faraó e dizem: deixa ir o meu povo, caminho de 3 dias no deserto, para celebrar uma festa para o Senhor. Aleluia! Um parênteses aqui, nós somos o único povo que celebra a festa no deserto. Aí você perdeu uma grande oportunidade de dar uma glória a Deus. Faz de conta que eu não disse nada, eu vou dizer de novo. Presta atenção, hein? Fica comigo aqui. Nós somos o único povo, o único da face da terra, que somos capazes de celebrar a festa, ainda que estejamos no deserto. Aleluia. E você sabe por que é caminho de 3 dias? 3 dias. O que te lembra 3 dias? Cristo morreu e ressuscitou ao... Eu e você só podemos celebrar festa, ainda que no deserto, pelo poder da ressurreição ao 3º dia. Aleluia.
Aleluia. Moisés diz: deixa ir o meu povo, eu tenho uma festa para celebrar a caminho de 3 dias. O faraó endureceu o coração. Deus manifestou sinais e prodígios, as 10 pragas, com mão poderosa. Agora não era obra de Moisés, agora era uma ação de Deus. Com o poder de Deus, ele sai com o povo. Eram 600.000 homens, diz a Bíblia, não contando mulheres e crianças. Estudiosos chegam a dizer que se aproximava de 2 milhões de pessoas. Aquela caravana em direção à Terra Prometida. Quando eles saem, depois de 430 anos de prisão, de cativeiro, eles chegam de frente para o Mar Vermelho, e encontram uma grande dificuldade. Diante deles o mar, atrás deles os exércitos de Faraó, porque Faraó resolveu juntar os seus cavaleiros, os seus cavalos e perseguir o povo para destruí-lo. Uau, que situação! Mas agora Moisés tinha uma consciência, não era mais na força do braço dele, agora era Deus que estava fazendo. Eu vou ler com vocês uma porção do texto agora, a consciência que Moisés toma. Enquanto isso eu peço para o louvor já se achegar aqui junto comigo, por favor. No livro do Êxodo, capítulo 14, versículos 13 e 14, é este momento. É quando Moisés está diante do mar, o exército vem atrás dele, e o povo vira para Moisés e diz assim: por que você nos trouxe para cá? Para morrer aqui? Não era melhor ter morrido lá no Egito? Pelo menos lá tinha onde ser enterrado. Será que não tinha túmulo para nós? O povo começa a murmurar contra Moisés. Moisés, ele já tinha deixado a fase do eu faço. Ele já tinha deixado a fase do eu não faço. Moisés agora tinha forte compreensão de que era Deus que fazia. Moisés vira para aquele povo que estava murmurando contra ele e diz assim: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Não sou eu que vou fazer, é Deus que vos fará. Porque os egípcios que vocês veem hoje nos perseguindo, nunca mais os tornareis a ver, porque o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Aleluia! Que linda consciência! Que linda consciência quando nós sabemos que Deus pode todas as coisas, que Ele faz todas as coisas acontecerem, e que Ele usa a minha e a sua vida para isso. Eu e você fomos chamados para servir, não no nosso jeito, mas do jeito dEle, não no nosso poder, mas no poder dEle. Eu preciso te fazer uma pergunta: que áreas da nossa vida hoje, dia 3 de março de 2019, domingo, que áreas da nossa vida hoje precisamos ouvir a voz de Deus nos dizendo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento que o Senhor vos fará. Pare de dizer eu faço, pare de dizer eu não faço, e junte-se a mim nessa noite para dizer: Senhor, Tu podes fazer todas as coisas, todas as coisas. Quero te convidar para entregar-se diante de Deus nessa noite. Quem sabe você veio a este culto convidado por um amigo, por uma amiga, mas tem tentado levar a vida do seu jeitão, da sua maneira. Quem sabe você tem tentado controlar a tua vida e dizendo: não, eu dou conta da minha vida, eu sei o que eu faço com ela. Deixa eu te dizer, querido, nós não sabemos, é Deus quem sabe. Eu tenho usado uma figura muito interessante. Muitas vezes eu e você somos como aquela pessoa que sabe dirigir e que quando dá carona para alguém e esse alguém toma o volante do seu carro e você se senta no banco do carona. Quantos já passaram por essa experiência?
Você sabe dirigir, mas você vai no banco do carona e alguém vai dirigindo no seu lugar. Aí você, do lado do motorista, você fica pisando no freio, mas deixa eu te avisar, querido, do lado do carona não tem freio, tá bom? Não tem, não adianta. Sabe por que a gente faz isso? Porque a gente não gosta de perder o controle da nossa vida. Sabe o que Jesus está falando para mim e para você hoje? Ei, você, passa para o banco do carona e dá o volante da sua vida para mim. Deixa eu conduzi-la. Eu sei o que faço. Eu tenho todo o poder para fazer aquilo que você não tem conseguido fazer. Por isso foi que Deus te trouxe aqui nessa noite, jovem. Por isso foi que Deus te trouxe aqui nessa noite, meu senhor, minha senhora. É para que eu e você possamos nos entregar a Ele, nos derramar nas mãos dEle. Eu quero conhecer a você, que pela primeira vez está dizendo hoje: Jesus, eu te entrego a minha vida, eu te entrego o controle da minha história, eu te recebo no meu coração como meu Senhor e meu Salvador. Feche os seus olhos, por favor. É tempo de oração, é tempo de entrega, é tempo de responder a esta mensagem. Eu quero conhecer se há entre nós alguém que ainda não entregou a sua vida para Deus, ainda não convidou Jesus para ser o seu Senhor e o seu Salvador, e que nessa noite entendeu esta mensagem, está decidido, decidida a se lançar nos braços do Pai e convidar Jesus para dirigir a tua história, para ser o teu Senhor e teu único Salvador, para perdoar os teus pecados, para te dar vida eterna, para fazer de você uma nova pessoa, uma nova criatura, apagar as coisas velhas e escrever tudo de novo. Você, querido, você, querida, que está tomando esta decisão, assim com os olhos fechados, toda a igreja, eu quero te convidar a colocar-se em pé, ousadamente nesta noite. Colocando-se em pé, você está dizendo: Deus, eu estou aqui, eu te entrego a minha vida. Deus, eu estou aqui, muda a minha história. Deus, eu estou aqui, eu reconheço que eu não faço, mas que o Senhor faz todas as coisas. Há alguém entre nós? Levante-se. A igreja está com os olhos fechados, estamos em oração. Você que nunca fez esta oração, nunca, é a primeira vez, você está dizendo assim: Deus, hoje eu entendi como eu preciso do Senhor, hoje eu entendi que eu preciso te buscar, me entregar a ti. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Mais alguém, querido, levante-se, não perca esta oportunidade. Hoje é o dia da tua salvação, hoje é o dia de um recomeço na tua história, hoje é um dia de mudança na tua vida, hoje é um dia de festa no céu. Então levante-se dizendo para Deus: eis aqui, Senhor, a minha vida, eu me entrego a ti. Aleluia, aleluia, aleluia. Enquanto cantamos que Deus é grande, que Deus é poderoso, eu quero convidar o conselho da igreja, os presbíteros, para virem aqui à frente, por favor. Eu preciso da ajuda de vocês. Presbíteros, fiquem aqui. A igreja continua em oração, querido, olhos fechados, adorando, adorando, adorando. Nós vamos dizer: quão grande é o meu Deus. E enquanto cantamos, você que está em pé, saia do seu lugar e venha à frente. Eu sou o primeiro a descer aqui para te abraçar. Eu quero orar com você, eu quero orar por você nessa noite, porque Deus é grande. Aleluia. Venha para frente, venha, você que está tomando essa decisão pela primeira vez. Você está dizendo: Deus, entra na minha vida, muda a minha história. Aleluia. E todos hão de ver hoje a salvação nesta casa. quão grande é o meu Deus. Saia do seu lugar, venha. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver quão
Olhem aqui na minha direção, vocês que estão aqui à frente. Olhem aqui. Vocês estão tomando a decisão mais importante da vida de vocês. Hoje, Deus começa a escrever uma nova história na sua vida. Hoje Deus apaga as suas transgressões. Hoje Deus faz com que as coisas velhas vão embora e Ele começa a fazer tudo novo. Hoje Deus toma a direção da nossa vida, porque eu e você estamos dizendo para Ele: eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não sei o que fazer, mas o Senhor sabe. Aleluia, aleluia. Eu quero orar com você, eu quero orar por você. Se há entre nós aqui pessoas que convidaram essas pessoas, que conhecem essas pessoas e querem vir aqui abraçá-las, venha, porque nós vamos orar. Eu vou te convidar a repetir essa oração comigo. É uma oração de entrega, é uma oração simples. Eu vou fazer ela bem devagar, para você entender o que você está orando. Eu não estou te forçando a nada, por favor, não faça nada que você não deseje. Mas se você, eu creio, o Espírito Santo hoje está mudando o seu coração, diga esta entrega para Deus junto comigo assim: Senhor Deus, nesta noite eu me entrego em tuas mãos. Até hoje eu dirigi a minha vida, mas a partir de hoje a minha vida está em tuas mãos. Eu recebo Jesus Cristo no meu coração como meu único Senhor, mas como meu único Salvador. Muda minha história, perdoa os meus pecados e me recebe em teus braços, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode aplaudir ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia, aleluia. Hoje há salvação nessa casa, hoje há festa no céu, hoje há festa aí na terra. Aleluia, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Grande é o meu Deus, cantarei. Fiquem aqui, quão grande permaneçam aqui, permaneçam aqui. Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Amém, amém. Essas pessoas que estão abraçando vocês, elas querem te ajudar. Hoje, vocês nasceram de novo, mas precisa de uma caminhada. Então juntem-se a essas pessoas para te ajudar a crescer. Mas eu quero ainda orar com a igreja. Permaneçam aqui, permaneçam aqui. Pode se abraçar, pode se abraçar. Os presbíteros estão aqui acolhendo, mas eu ainda quero conversar com a igreja. Igreja, você que já tem Jesus no seu coração, mas por tempos e tempos e tempos, Deus tem te chamado para uma obra. Deus tem nos chamado para servir ao nosso próximo, a lavar os pés daqueles que necessitam, a amar o nosso próximo como a nós mesmos, a nos envolvermos nos ministérios desta igreja, a servir a Deus com alegria, não como voluntário, mas como servos e servas. E nessa noite, nós aprendemos com Moisés como servir no poder do Espírito Santo de Deus. Agora é com você, igreja. Você que tem dado desculpas para Deus, você que tem dito para Deus: eu não faço, ou talvez tenha dito: eu faço do meu jeito, e hoje quer ser um servo e serva do Senhor. Vamos nos juntar a esse povo. Saia do seu lugar e responda a Deus, dizendo: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Todos de pé, por favor. E se você deseja assumir esse compromisso, não comigo, não com o pastor Denis, não com o conselho da igreja, mas com Deus, saia do seu lugar, porque grande é o nosso Deus. Aleluia. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande
Onde estão os servos e servas do Senhor, dizendo: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor, quero te servir no poder do Espírito Santo. Sobre todo nome é o seu. Sobre todo nome é o seu. Tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu. Tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Aleluia. Pai, obrigado por essa festa linda nessa noite. Obrigado pelas vidas que se entregam a Ti. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra penetrou o nosso coração e nós estamos respondendo a Tua palavra. E nessa noite estamos dizendo: eis-nos aqui, Senhor, envia-nos a nós. Fomos chamados para servir. Usa-me no poder do Espírito Santo. Usa-nos no poder do Espírito Santo, onde o Senhor quiser, da maneira que Tu desejares e para a glória do Senhor. Faz dessa igreja uma igreja de servos e servas cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. Toma o pastor Denis em Tuas mãos, o anjo desta igreja. Toma a Vanessa em Tuas mãos, seus filhos em Suas mãos, o conselho desta igreja, o Ministério de Ação Social e Diaconia. Toma, Deus, os líderes de ministérios. Toma os músicos, toma os auxiliares. Toma, Pai, os Teus filhos e filhas e enche-os do Teu poder. Enche-os do Teu poder. Enche-os do Teu poder, para que muitos Te conheçam, para que Sertanópolis seja ganha para o Senhor Jesus. Pai, nós profetizamos sobre o Teu povo a unção do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, a virtude do Espírito Santo. Pai, visita a nossa casa, cura os enfermos, visita a nossa despensa, coloca o pão nosso de cada dia sobre a mesa. Pai, visita as nossas emoções e alegra o que está abatido, levanta o que está caído. Pai, visita-nos, visita o Teu povo, visita o Teu povo, visita o Teu povo. Abraça-nos nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia, aleluia. Você está feliz? Uau, que banquete, que delícia. Mas estamos terminando. E antes de terminar, deixa eu divulgar para você um presente que Deus nos deu alguns anos atrás. Um livro com o título Deus que Sustenta. Esse livro não tem recursos para mim, ele é para o ministério da igreja. Eu escrevi esse livro na perspectiva do nosso relacionamento com Deus e como o dinheiro ajuda ou atrapalha a gente se relacionar com Deus. O título dele é O Deus que Sustenta. Se você desejar investir no reino e levar essa literatura para casa, minha esposa está ali, você pode abençoar o ministério e receber esse presente de Deus. Tudo bem? Jovens, aloha! Igreja, shalom! Que o Senhor vos abençoe, o Senhor vos guarde. Que o Senhor levante o rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Sobre ti o Senhor faça resplandecer o rosto e vos dê a paz. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno e amado Pai, o consolo, as virtudes, o dom do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, esteja presente na sua casa, na sua família,
mas também esteja com todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, hoje e para todos sempre, sempre, sempre. E a igreja diz: amém. Um beijo no coração, um excelente domingo, Deus te abençoe.